Bom dia, vamos ler então. Vamos ler Romanos. E, coincidência ou não, eu li esse livro há um tempo atrás. Eu fui em uma imersão sobre o livro e depois disso me deu curiosidade de lê-lo. E na minha leitura eu separei alguns pontos sobre ele. E tem até pontos muito críticos aqui. Então eu vou pelos pontos que foram separados e a gente vai conversando. Que eu achei e acreditei que são importantes para nossa edificação. Vamos começar com Romanos 1, 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. Nós estamos no mês Pride e entendam que esse assunto é muito sensível e sensível para mim falar também, porque muita gente que eu amo pode se sentir magoado, se sentir de alguma forma prejudicado por essa palavra. Mas e aí que está a inconstância? A palavra não é para nos machucar nunca. Então, se nós estamos nos sentindo machucados pela palavra, é porque o nosso comportamento não está condizente com o desejo de Deus. A palavra de Deus é perfeita, ela não machuca ninguém, ela edifica. Então, já começamos daí. O segundo ponto é que quando começa dizendo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Isso é quando acontece, quando há ausência de Deus. Eu fui uma dessas e eu escuto muito sobre as pessoas questionando por que Deus permite tanta atrocidade, tanta maldade nesse mundo. Mas não é que Deus permite. O nosso vocabulário é muito escasso para tentar explicar. Na verdade, é a ausência de Deus. Aonde não há Deus, há desgraça, há dor, há pecado, há vergonha, há indecência e há perversão. E hoje a confusão é tão grande, né? Quantas letras a gente tem para escrever o ser humano e a gente só precisava de uma. Filhos de Deus. Homem e mulher. Criada à perfeição, no detalhe. Deus não erra. Mas o mundo nos trouxe tanta informação, a ausência de Deus nos trouxe tanta dor, que nós nos colocamos a essas situações. Mas se aqui eu tenho algo a dizer, é que Deus te quer do jeito que você está hoje. Você não muda para ir para Ele. Você não deixa de ser quem você é. Você não sai do pecado para ir para Ele. Mas o dia que você for para Ele, Ele vai limpar o pecado da sua vida. Então, vai do jeito que você está. Se você está dentro desse pecado, vá do mesmo jeito. Deus vai te aceitar. E vai ser muito bem-vindo. Vamos para lá. Agora vamos para Romanos 2, 28. Não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o interiormente, e circuncisão é a operação no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo fala muito das aparências. Nós vivemos num mundo hipócrita, onde a aparência importa muito mais do que nós somos de verdade. Então, esse livro de Romanos, eu sinto que ele é a versão mais atualizada, que se aplica a qualquer momento e principalmente ao nosso momento, onde se eu me vestir bem, se eu falar bem, vocês vão acreditar que eu sou algo maior ou melhor do que os outros, simplesmente pela forma que eu me visto e como eu me falo.
sem nem entender o que tem dentro do nosso coração. E esse é o perigo dessa geração e de todas as outras, né? Desde que Jesus veio, a aparência sempre foi mais importante do que verdadeiramente o Cristo que estava presente naquele momento. Quantas vezes Cristo não falou, vocês falam da bondade de Deus, mas vocês não vivem ela, vocês não sentem ela. E aqui, novamente, a circuncisão não é operação feita no exterior, mas é operação feita no coração. E quando o Espírito Santo operar seu coração, tudo que sair da sua boca vai ser para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E judeu não é quem é interiormente. E a circuncisão é operada no coração do Espírito. E aqui, mais uma vez, judeus somos todos nós. Não dentro, né, da palavra da etnia, mas dentro do amor de Cristo, porque, bem ou mal pelo erro deles, nós fomos cobertos pelo manto de Jesus. Nós fomos aceitos dentro do coração de Jesus. E aí nós temos que ser muito gratos, porque nós estamos sob a guarda de Deus. O sangue foi derramado por nós também, pelos nossos pecados também. E vamos lembrar que a operação é no coração, não é exterior. O que tem que ser cortado é o pecado dentro de nós, não uma parte do nosso corpo, para que a gente adore a Deus. E vamos lá. 4. Para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleça. Eu vou voltar um pouquinho, que só isso daqui não dá. Então vamos para 4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Isso daqui é quando nós se sentimos injustiçados pelo que a gente passa. Muita dificuldade da nossa vida é processo, é desenvolvimento. Mas muita dificuldade da nossa vida é consequência das nossas ações. E nós podemos dizer que Deus é injusto? Nunca. Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Ele conhece os nossos porquês. E não adianta se justificar. O que nós temos que pedir é perdão. Porque por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, nós fomos justificados. E só por meio disso, nós podemos alcançar a vida eterna. Então lembramos, Deus nunca é injusto. Mas Ele conhece, Ele sabe o que está dentro. Ele sabe se o Espírito Santo mora dentro de você. 3:9, ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Isso daqui é muito pesado, gente, mas isso é sobre nós. Acabei de falar a ausência de Deus. A ausência de Deus gera todas essas desgraças. Por isso a importância de operar o seu coração, de deixar quem é você, porque no pecado nós somos isso. Só com o Espírito Santo que somos seres melhores. Melhores e nunca perfeitos. O único perfeito foi Jesus Cristo. Nós nunca chegaremos aos pés dele. E por isso que ele teve que derramar o sangue dele na cruz. Porque sem isso, não havia futuro para nós além da morte. Então,
O que nós devemos fazer? Morar no Espírito Santo. Ser morada para o Espírito Santo. Porque quando Deus entrar, não há espaço para o pecado. O mal não convive com o bem. E o bem é maior. Mas a porta é estreita. E nós precisamos seguir a Deus perseverantes, diariamente. Meditar na palavra dele é o único jeito de agradar a Deus. Adorando, o desejando, o buscando, lendo a palavra. Não há outro meio. Não há shortcuts, não tem corta-caminho. O único jeito é meditar na palavra. Agora vamos lá. 4:3. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Aqui trazemos uma questão. Como que Abraão foi salvo se foi antes de Jesus Cristo? E aí eu tenho essa discussão com muita gente, porque nós temos muitas crenças no mundo. E muitas crenças que hoje vão contra os princípios bíblicos, mas foram antes do ensinamento bíblico. Foi muito antes de nós sermos englobados na graça de Deus, né? Porque vamos lembrar que no início, Jesus veio para os seus. E como os seus não o aceitaram, ele cobriu, o manto dele nos cobriu como gentios. E aí, o que a gente fala sobre antes disso? Como ser salvo. E aqui diz, Abraão foi justificado pela fé. Nunca pelas obras. Até porque quando a gente vai estudar a vida de Abraão, a vida de Davi, a vida de todos que serviram Deus, eles são falhos igual a nós. Então, ele foi justificado pela fé. Mesmo antes de Jesus vir, porque lembre-se, na criação a palavra já estava presente. Ele não veio como um humano, mas na criação a palavra estava lá. 4:7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A partir do momento que você confesse sua culpa, seus pecados a Deus. Como eu disse, vem do jeito que você tá, mas vem para Deus, porque ele vai limpar. E quando ele limpar, vocês não entendem a paz que é. Gente, eu tenho muito pecado. Eu carrego muita inconstância. Eu carrego muitos erros. Porque eu sou filha do pecado. Eu sou humana. Mas quando Deus entra, não importa o que você fez. Não importa, não tem pecado, não tem... Deus não lembra. Tá na palavra, Deus não lembra dos seus pecados quando você entrega a eles. Eles são apagados. E é isso que eu sinto, eu não tenho pecado. Porque quando eu cometo um pecado, eu entrego para Deus e peço perdão. E aí ele me entrega a paz dele. Ele me diz assim, filha, que pecado, eu já esqueci. Eu não lembro. E se ele não lembra, quem sou eu para lembrar? E aí a gente vive na paz do Senhor, porque ele perdoou. E pensa, Jesus veio, morreu, passou por todo aquele sofrimento para nada. Claro que não. É para nos dar essa paz, essa convicção que o que nós fizemos não importa. A partir do dia que nós entregamos para ele, está limpo. Não existe mais. Limpou, acabou. 4:16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas ao que estão sob o regime da lei, mas também ao que tem a fé que Abraão teve. Eu vou pular um pouquinho. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Aqui, esse versículo é muito poderoso.
Por causa de Abraão, nós somos filhos da fé. Nós fomos chamados. Deus abençoou, a palavra dele foi linda lá atrás. Ele falou: em você todos serão benditos. E nós somos benditos, nós somos santos, porque Abraão creu. E aí, mais do que isso, a promessa é pela fé. Não há nada a ver com boas obras. Eu sempre achei que era boas obras. E eu comecei a ir numa igreja, quando eu vim para o Canadá, que foi assim, um baque. E eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O pastor virou para mim num almoço na casa de uns amigos e falou assim: como que você acha que você vai ser salva? E aí eu pensei assim, nossa, nunca ninguém nem me fez essa pergunta, eu nunca nem pensei. E aí eu virei para ele e falei: fazendo coisas boas. E aí ele falou: não. Você nunca vai ser salvo pelas suas obras, porque você sempre vai pecar. E na balança sempre vai pesar o seu pecado. Então, não importa o que você faça, do outro lado você está sempre pecando. Então, pelas boas obras, você não chega a lugar nenhum, porque você nunca vai conseguir agradar a Deus. É como se Deus tem um padrão, e é um padrão aqui, né? Sendo muito humilde, um padrão aqui. E nós temos um outro padrão. Então, por mais que a gente faz coisa boa, é como se a gente desse um passo para cima, faz 10 errada, cai lá para baixo, sobe mais um pouco, e é como se a gente ficasse aqui, porque nunca a gente consegue chegar aqui. Mas aí o que Deus fez? Sabendo que isso era impossível, ele mandou Jesus. E aí Jesus fez o quê? Fez isso daqui, ó. Então é pela fé, é pela graça, não é pelas obras, porque suas obras, ó, só cai. Só cai porque só faz cagada. Você não consegue chegar. Mas Jesus pegou esse padrão de Deus e colocou aqui, ó. E falou assim, ó. Você continua aqui, ó. Caindo, descendo, caindo. Mas toda vez que você pedir perdão, aí você sobe. Se você pedir perdão, você sobe. Se pedir perdão, você sobe. E aí você chega a Deus. E aí você chega a ser salvação. Então é muito simples. Não é pelas boas obras, mas é pela fé. E a fé que Jesus Cristo é o único caminho. Não tem outro. E aí você fala, todos que vieram antes não vão para o céu? Depende. Só Deus conhece o que está dentro do coração deles. Na minha opinião, a gente não pode julgar nenhuma crença. Até porque eles não tinham conhecimento. Mas se a gente olhar para como eles agiam, quem que vai dizer que não era o Espírito Santo trabalhando ali dentro? Não sabemos. Por isso que a nossa função é cuidar da nossa vida. Eu ouvi uma coisa maravilhosa do Thiago Brunet, que é o seguinte: se você não sabe o seu propósito ainda, começa com cuidar da sua vida. É um propósito maravilhoso. Cuida da sua vida, cuida da sua salvação. A dos outros, ora e pede bênção a Deus. Ora, jejua, pede a Deus. Ora, jejua, pede a Deus. É só isso que a gente pode fazer pelo outro. De resto, boca cerrada. Vamos pular um pouquinho para a gente conseguir ir um pouquinho mais longe, né? Romanos 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, acabei de falar isso. Quem que vai dizer que não foi o Espírito Santo? Só pode ser ele. Isso a gente não pode questionar. Agora, o como ele se presenciou na vida do outro, como que ele se tornou real na vida do outro, isso daí é algo que nós nunca poderemos questionar. E não cabe a nós. Cabe a Deus. 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação.
Não tenho palavras, não precisa de palavras, Senhor. 6, 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A gente precisa explicar. Nós morremos com aquela cruz, mas nós renascemos para a vida eterna. Nós estávamos mortos, mas Deus reconciliou conosco e nos deu esperança pela vida eterna. 7, 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Complexo, né? Se não ler devagar é complicado, mas eu tô aqui. Então vamos lá, vamos pela primeira vez. A lei é espiritual. E aí, Paulo aqui faz assim, ó. Vamos lá. Aqui nós somos um. Finge que aqui é uma coisa só. Um. Mas aqui tem uma partezinha nossa que é carne e espírito. A minha carne foi vendida para o pecado. Quando Eva e Adão comeu a frutinha lá, desobedecendo o Senhor Deus, nós fomos vendidos para o pecado. E aí a minha carne, ela sempre vai me guiar para o pecado. A minha carne sempre vai me guiar para o pecado. O meu espírito é a conexão com Deus. E ela tá aqui, ó, dentro da carne. O exemplo até é bom porque até encaixa. Então, vamos lá. Tá aqui. Dentro da carne. A minha alma. O meu espírito. O meu espírito é a conexão com Deus. Então, o meu espírito quer fazer o bem, mas a minha carne não permite. Porque a minha carne é pecado. Entenderam? Essa é a primeira parte. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Entendeu? A carne não vale. E aí, como que a gente resolve isso? Ó, vou ler mais uma frase aqui importante para ficar bem frisado. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então não é pela lei que seremos salvos. Porque a minha carne está sempre pecando. A minha carne está sempre cometendo erros. Mas não esqueça, eu tenho o meu espírito, que está sempre conectando com Deus. E como que eu venço isso daqui? Simples. Eu tenho que submeter a carne ao espírito. Como eu faço isso? Jejum e oração. Muito simples. Por quê? Porque jejum, ficar sem comer para o ser humano, fisicamente, é um ato de humilhação. Simplesmente pela física. É um ato de humilhação. Então, ficar sem comer, eu estou me humilhando. Eu estou escolhendo me humilhar. E aí a carne, que é o pecado, como Paulo diz, da minha carne não vem nada bom. Nada bom. Ela tem que ser submetida ao meu espírito, que é o contato que eu tenho com Deus. Por isso que utilizamos jejum
como ferramentas de batalha para fortalecer o nosso espírito e submeter a nossa carne, que é fruto do pecado, que não serve de nada, ao que é importante, ao desejo de Deus, para que a gente possa ouvir o desejo de Deus dentro do espírito e que nossas ações possam refletir isso. Porque pela carne não conseguiremos nunca fazer o bem. A nossa carne, ela é pecaminosa e sempre será. Então vamos lá. Assim é a 21, vou continuar. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, a única forma de respeitarmos a lei é pelo Espírito. E o único jeito do nosso espírito se fortalecer sobre a carne é jejum e oração, porque é só pelo Espírito Santo que teremos força para vencer. É só pela fé em Jesus Cristo que nós seremos morada para o Espírito Santo. Você está entendendo a sequência? Somente submetendo a carne ao Espírito que conseguiremos ser morada para o Espírito Santo. Conseguiremos nos conectar com o Espírito Santo. Mas para que essa conexão aconteça, somente tendo a fé em Jesus Cristo. Somente lendo a palavra, somente jejuando, somente orando. Para que o Espírito se fortaleça, para que o Espírito se conecte com a fonte, que é Jesus Cristo. Vamos parar por aqui? Ficou longo, né? Então tá bom, eu vou cortar e aí eu faço uma segunda parte. 30 minutos tá bom, né? Que Deus abençoe todos vocês.